Bom, muito boa noite a todos. Antes de mais nada, queria agradecer penhoradamente o convite para estar aqui, ao presidente do TRE, ao desembargador Renato, ao Miguel, dizer que é uma alegria estar aqui do lado do doutor Rodrigo, de quem eu tenho um medo danado, porque toda vez que eu tenho dúvida na jurisprudência, é a ele que eu recorro, que isso é memória viva da jurisprudência brasileira, e é uma alegria enorme estar aqui para poder discutir um tema tão importante e provocar reflexões na casa da produção da jurisprudência. Isso é importante para mim, porque diante disso é que eu vou me permitir avançar aqui em algumas reflexões para que vocês possam refletir comigo sobre coisas sobre as quais eu não tenho certezas, mas eu tenho muitas inquietações. Estão aqui grandes amigos, também desembargador Guilherme Pupi, o outro Renato, nunca vi tanto Renato, né, gente? Doutor Andrés, uma alegria, vejo muitas pessoas conhecidas, para mim é uma honra. A nossa reflexão aqui sobre a AIJA, ela é muito ampla, então, como eu disse, vou fazer aqui um recorte sobre algumas inquietações, partindo do que o professor Leonardo Avritz fala, que não é uma reflexão dolorosa, porque o professor Leonardo Avritz, ele coloca sobre a justiça eleitoral uma parcela de culpa a propósito da crise democrática que a gente está vivendo. E isso me faz refletir bastante essa inquietação que eu trago aqui. Ninguém tem dúvida com relação à importância da ação de investigação judicial eleitoral e o papel que ela tem na restauração da vontade do eleitor. A AIJE, ela permitiu que a Justiça Eleitoral desempenhasse um papel que durante muito tempo lhe era atribuído pela Constituição, mas ela não conseguiu desempenhar, que era imposta pela AIME, constitucionalmente, onde a gente tinha prazo para poder fazer a investigação de abuso de poder econômico, que depois a Justiça Eleitoral entrelaçou com abuso de poder político, justamente para dar conta do tamanho da investigação que tinha que ser feita, mas que a AIME não permitia. E a AIJE, quando teve uma mudança de prazo lá em 2018, lá em 2008, que mostra que, né, a gente já está um pouco velho, ela começou a cumprir esse papel de restauração da vontade do eleitor. Isso é incontestável. O papel da AIJE é tão importante que foi nela que a Justiça Eleitoral depositou a expectativa de que o cumprimento da cota tivesse sanção. Então, a Justiça Eleitoral, há pouco tempo, ampliou o objeto da AIJE para fazer caber a fraude, para permitir que na AIJE a gente tivesse as investigações de descumprimento de cota. É na AIJE que a gente tem a possibilidade de se atribuir inelegibilidade para os responsáveis, mesmo que eles não sejam eleitos. A gente não tem essa possibilidade na AIME e algumas questões são só descobertas depois que a eleição aconteceu. Mas acontece que essa ampliação do papel da AIJE, ela também trouxe perplexidades, porque o volume de cassações e o volume de imputações no processo eleitoral também cresceu. Essas reflexões da AIJE, elas se encontram, como eu disse, nessa perspectiva de que nós estamos vivendo uma crise no Estado democrático. Essa crise, ela tem uma coluna vertebral. Não é uma crise de dúvida quanto ao sistema, quanto à importância da participação popular ou do sistema majoritário. A crise, ela tem uma direção, que é a preservação de direitos fundamentais. É saber se as pessoas, se o grupo, a sociedade que escolheu viver dentro de um sistema democrático que preserva direitos fundamentais, continua de acordo com isso. Esse recorte que a gente fez na Constituição de 88. Talvez a gente tenha esquecido de comunicar para as pessoas que depois de 88 a gente tenha feito essa escolha. Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Mas o fato é que a gente está vivendo uma potencial crise que é apontada pela doutrina, pelos autores de ciência política e de direito que investigam esse tema, e as razões dessa potencial crise são várias. Eu já fiz algumas falas, já dei algumas palestras em que eu elenco 14 razões para essa crise, e uma dessas razões, eu dizia, é o papel da justiça eleitoral, um papel da justiça eleitoral. E essa razão ela é apontada entre alguns autores pelo professor Leonardo Avritz. O porquê disso, né? Por que com um instrumento tão importante que é a AIJE
e que tem o papel de recompor vontade do eleitor. Por que a Justiça Eleitoral, um dos órgãos da administração pública mais admirados do Poder Judiciário brasileiro, e aqui, dando um depoimento pessoal, na minha perspectiva, dos mais qualificados? É difícil você encontrar servidores da Justiça Eleitoral em outros órgãos tão dedicados e preparados que vão fazer mestrado e doutorado no tema do seu trabalho sem pensar assim, vou usar isso daqui para outra coisa. A pessoa vai continuar lá servidor da Justiça Eleitoral e com o doutorado sobre o tema no qual ela trabalha. Por que, então, né, esse apontamento de dedo para a Justiça Eleitoral falando você tem um papel aqui? Me parece que a gente precisa fazer uma reflexão antecedente aqui, dando uma de professora, antes de entrar em 3 pontos concretos da AEG, que me parece que tem um problema sobre os quais a gente precisa refletir, mas que é um problema teórico que afeta essas reflexões concretas. Não é incomum a gente ver, tanto dentro das decisões da Justiça Eleitoral, quanto em textos acadêmicos, as pessoas dizerem que a Justiça Eleitoral exerce um papel contramajoritário, que ela produz decisões contra a vontade das pessoas. E eu tenho um incômodo fundamental sobre isso. Me parece que essa é uma afirmação que tem um fundo teórico equivocado. Por que isso? Quem tem papel contramajoritário atribuído pela Constituição é aquele que impõe equilíbrio entre os poderes. Quando eu falo de papel contramajoritário, de um modo geral, estou pensando no Supremo Tribunal Federal, no Judiciário, por quê? Ele coloca força para equilibrar o poder do Legislativo e do Executivo. Eu tenho que, na perspectiva constitucional de preservação dos direitos fundamentais, que é o problema da crise democrática, ter alguém que vai falar para as pessoas, olha, você pode até ter a sua opinião sobre um determinado tema, mas você vai ter que guardar na sua cabeça, porque esta linha você não pode ultrapassar, porque essa linha a Constituição impôs que era básica de preservação dos direitos fundamentais. Você pode discordar a partir de uma perspectiva religiosa de um determinado tema, do papel da mulher na sociedade, para poder falar sobre um tema que é importante nesses casos concretos que eu vou colocar, mas acontece que essa perspectiva sua religiosa não guarda conexão com o que a nossa Constituição escolheu. Você vai ter que guardar para você essa opinião. Você não vai poder dar execução para isso. O papel da Justiça Eleitoral, contudo, não é esse. Não é de equilibrar poderes. O papel da Justiça Eleitoral, ele começa antes desse equilíbrio se impor. Porque quando a Justiça Eleitoral atua, não existe executivo ainda. Não existe legislativo ainda. A Justiça Eleitoral atua na vontade das pessoas. É diferente do Supremo, que atua na vontade do legislador, que atua na vontade do presidente, do governador, do prefeito da cidade. A Justiça Eleitoral ela não reequilibra poderes. Ela tenta restaurar a vontade do eleitor. Quando a Justiça Eleitoral atua, ela está suprimindo a vontade do eleitor. Se essa supressão acontece, a gente precisa refletir até em que medida e até que ponto a Justiça Eleitoral pode atuar nessa supressão. Nunca vai se poder dizer que a Justiça Eleitoral está fazendo isso de forma contramajoritária para reequilibrar poderes ou para restaurar uma perspectiva constitucional. Porque o papel dela não é esse. O papel dela é restaurar a vontade popular. Aí é saber, a Constituição atribuiu esse papel para a Justiça Eleitoral neste caso, no caso da AEG. Nós vamos, então, aqui, partindo desse pressuposto, sempre se perguntar, a ação de investigação eleitoral, a ação de investigação judicial eleitoral, nessas hipóteses, ela está exercendo seu papel de restaurar a vontade das pessoas, de restaurar a legitimidade do processo eleitoral nessa perspectiva, que é o papel das ações eleitorais, e não de agir contramajoritariamente para poder reequilibrar poderes? E é nesse ponto que me parece que há um problema nesses 3 aspectos que eu vou colocar. Me parece que essa perspectiva de atuação contramajoritária, de impor às pessoas um pressuposto, um princípio constitucional do qual as pessoas discordam, está contaminando essa interpretação da execução de
não só dessa ação, mas de ações eleitorais e do papel da justiça eleitoral. 3 pontos me parecem críticos. O primeiro deles, e aqui todas as referências que eu vou fazer é das ações de restauração da perspectiva de gênero e da ação afirmativa, que é a ação que me parece mais problemática, embora esse não seja um problema que contamine só essa ação. A AIJ recalcula resultado de eleição para qualquer tipo de cassação por abuso, e esse é um problema crítico, porque as pessoas que são atingidas por essa ação, elas não fazem parte desse processo. Mas eu vou me concentrar aqui nas ações de investigação judicial eleitoral por abuso, que tem a perspectiva de fraude para as ações afirmativas, para a cota, descumprimento de cota de gênero. O primeiro ponto que me parece crítico é a ausência de presença, que é uma mudança recente da jurisprudência do TSE, das mulheres que seriam candidatas fictícias. O tribunal afirma que essas pessoas não têm como consequência a cassação, embora possam ter como consequência a inelegibilidade, e como resultado é desuniforme, elas não teriam um pedido único e, portanto, não seriam litisconsortes necessárias. Qual o problema que me parece haver aqui? As partes, essas mulheres, elas não são partes nesse processo em razão das consequências só da ação. Elas são partes nesse processo pela possibilidade de se defender dessa acusação. E isso traz uma revitimização eventual que é muito prejudicial para o processo eleitoral. As mulheres que eventualmente levam a cassação de uma chapa com atribuição de característica de serem candidatas fictícias e serem laranjas, elas arrastam isso para o resto da vida, sem a oportunidade de se defender. E isso, essa conclusão e essas consequências da justiça eleitoral, impostas pela jurisprudência, elas partem do pressuposto de que a justiça eleitoral está impondo ao cidadão uma perspectiva de ação afirmativa e de gênero, que é fundamental e muito importante. Eu tenho um grupo de pesquisa sobre isso, talvez seja a única causa em que eu milite na minha vida, mas que acaba impondo contramajoritariamente uma visão que não faz parte da atribuição da justiça eleitoral dentro da perspectiva processual. Esse papel é do Supremo Tribunal Federal, quando ele declarou a inconstitucionalidade da distribuição dos recursos. Mas na justiça eleitoral, a perspectiva tem que ser de legitimidade do processo eleitoral e de reposicionamento da vontade das pessoas. Isso se conecta a segundo ponto, que é a consequência da ação. A justiça eleitoral, então, diz: as mulheres fictícias, ou supostamente fictícias, não vão participar desse processo. Se ele for julgado procedente sem essa participação, ele vai levar um recálculo do resultado e a supressão desses votos. E a supressão desses votos, que vai atingir todo o universo de candidatos que não é parte, não será devolvido para as pessoas. Ainda que esse universo de votos seja maior do que 50%, que foi o que aconteceu no caso de Valença do Piauí. Você suprime você tem uma ação da qual as mulheres supostamente fictícias não participam, todos os afetados têm os votos anulados, não participam, os efeitos atinge a supressão de votos de todos esses candidatos, o resultado é recalculado, às vezes suprimindo um grupo de participação, como aconteceu nesse caso, em que a Câmara Municipal ficou sem oposição, porque você recalcula o resultado só para um grupo de votos, você tira todo um partido, ou naquele caso que era coligação, uma chapa, e os eleitores que votaram nesse grupo, que são mais de 50%, não têm a sua participação restaurada. Eles não voltam a participar desse processo. E aí a pergunta que fica, então, é: a qual legitimidade eu restaurei? Eu restaurei a legitimidade para quem? Se essas pessoas que votaram aqui ficaram sem votos. Eu tenho um cardápio eleitoral fraudulento, partindo desse pressuposto, que é um cardápio do qual participaram pessoas, mulheres, que de fato não foram candidatas, e é um cardápio que não devia ser o cardápio que foi oferecido para os eleitores. Mas a consequência da supressão desse cardápio, ela tem 2 consequências prejudiciais para esse processo democrático. É a eventual revitimização dessas pessoas que não tiveram a oportunidade de se defender. A Justiça Eleitoral poderia dizer para elas: a sua candidatura não valeu para fim de cota, mas você tem o direito de não fazer essa campanha.
A Roberta Laena fez uma dissertação tentando classificar essas mulheres a quem é atribuída a condição de candidata fictícia. E ela aponta uma questão muito significativa, que é de que essas mulheres são muito diferentes. Algumas têm essa candidatura imposta, algumas não sabem que são candidatas, problema que a Justiça Eleitoral tentou resolver com a declaração, outras recebem dinheiro, outras têm problemas no meio do caminho, outras têm questões familiares, outras têm posição partidária, algumas são ameaçadas e coagidas, e no final das contas, essa mulher que eventualmente é coagida ou ameaçada, ela ainda sai como responsável pelo descumprimento da ação afirmativa. Só não se torna inelegível porque não foi parte da ação e não teve oportunidade de se defender. Então, é uma revitimização até aqui dupla, mas ela vai se triplicar agora. Porque a Justiça Eleitoral, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso, porque eu já publiquei um artigo sobre isso, e esse é um dos pontos que me causa maior incômodo na jurisprudência, ela conclui que, independentemente da posição da mulher, ela vai ser cassada, se ela estiver entre os candidatos eleitos. E não foi uma, não foram duas, e nem 3 vezes, em que a Justiça Eleitoral cassou uma mulher para colocar um homem. Mulheres que provavelmente nunca mais vão se eleger, porque elas vão carregar essa pecha de serem cassadas. E que a Justiça Eleitoral reconheceu que não são responsáveis, porque elas não foram consideradas inelegíveis. A Justiça Eleitoral afirma que elas não são responsáveis porque não atribui inelegibilidade. E mesmo assim elas são cassadas, recalculando o resultado. Você penaliza uma mulher que é o objeto da ação afirmativa pela ação afirmativa. Eu nunca vi maior contrassenso democrático. Você caçar uma mulher para preservar uma mulher. E dizendo que isso é um efeito colateral do conjunto da obra. Com todo o respeito e amor que eu tenho para a Justiça Eleitoral, eu não concordo com isso. As mulheres não podem ser vitimizadas 3 vezes no processo que deveria ter como objetivo preservá-las ou incentivá-las a continuar na participação na política como atuantes e figuras que são da representação feminina. Elas não são partes quando elas têm a imputação de serem fictícias, elas não têm o voto devolvido para o eleitor e elas são cassadas ainda que não sejam participantes desse processo. Isso me parece, e esses me parecem pontos muito importantes que merecem reflexão. Porque esse pressuposto de que a Justiça Eleitoral está restaurando a legitimidade a partir da perspectiva do eleitor que não concorda com a imposição de cotas, é que está desvirtuando, com todo respeito a quem pensa diferente, o objetivo final da ação, que é trazer mais mulheres para a política e restaurar a legitimidade do processo eleitoral da perspectiva democrática. A gente precisa dar um passo atrás, na minha visão, e entender que esse papel de convencer as pessoas de que existe um desajuste, de que existe uma desequiparação, que não é só cultural, que foi imposto pelo Estado, é um papel que está fora desse objetivo e desse objeto da AIGE. Ele é muito importante. É muito importante restaurar esse compromisso de explicar para as pessoas o pressuposto democrático. E eu faço minha meia-culpa como professora. Acho que a gente se perdeu no caminho desde a Constituição de 1988, nesse papel de explicar para as pessoas por que a gente fez essa escolha no pós-guerra, por que isso não é uma questão cultural apenas, não é uma questão religiosa, é uma questão de vida ou morte. É de não se expor de novo aos riscos que a gente se expôs e que nos levaram à tragédia do Holocausto. Mas esse não é o papel da AIGE. O papel da AIGE é de restaurar a condição específica da mulher no processo eleitoral. É de reestabelecer a legitimidade do processo eleitoral. Mas a legitimidade do processo eleitoral, tendo em vista que a Justiça Eleitoral suprime votos. Ela não provoca reequilíbrio entre poderes. Quando você caça e anula todos os votos de um grupo no processo eleitoral de um partido, você está suprimindo os votos de 50 mil,
de 100 mil, de 500 mil pessoas. E não está devolvendo para essas pessoas a oportunidade de votar. E mais do que isso, você está excluindo do processo eleitoral uma mulher que você reconheceu não ser responsável. E que provavelmente você está suprimindo o processo eleitoral por um bom tempo ou, eventualmente, para todo sempre. Eu não quero dizer com isso aqui, eu acho importante dizer isso, que isso desconstrói toda a importância da AIGE, muito pelo contrário. A AIGE é um instrumento que revolucionou o papel da justiça eleitoral no restabelecimento da legitimidade do processo eleitoral e que caçar é um papel importante da justiça eleitoral. O presidente disse aqui, mas o que você acha de, numa canetada, você caçar o mandato? Acho ótimo. A resposta é essa, acho importante mesmo. Esse é o papel da justiça eleitoral e produzido e imposto pela Constituição. Mas isso não significa que no meio do caminho a gente tem alguns atropelos e algumas reflexões importantes para fazer. E essas reflexões da ação de investigação judicial eleitoral para as ações afirmativas, me parece que elas estão na ordem do dia, são importantes. Eu agradeço a abertura do tribunal de me convidar para colocar essas reflexões aqui. Muito obrigada.